Aqui estamos com o Toque do Dia, essa satisfação que temos de comunicar o Evangelho de uma maneira simples, de uma maneira que possa alcançar o seu coração, a sua mente, né, a sua alma. Esse é o propósito, né? A gente romper todas as barreiras que está entre nós e a palavra de Deus, o que Deus quer realmente falar. E cada um pode receber o que está precisando, né? Deus quer falar hoje com você e esse é o nosso propósito de comunicar o Evangelho. Hoje nós temos mais um convidado, é o pastor Edmir, que sempre já participou várias vezes no Toque do Dia. E hoje nós convidamos o pastor Edmir, que tem um ministério ali no Portal da Fé, na igreja ali do Portal da Fé, ali na entrada da Nova Corumbá. Ele tem um ministério ali, tem um acampamento que ele toma conta também, é responsável. E ele sempre ativo ali na obra. E hoje ele vai deixar esse recado que o Senhor tem colocado no seu coração. A experiência dele vai transmitir aqui no Toque do Dia. Então vamos convidar Edmir que chegue até aqui, deixa o seu recado no Toque do Dia. Por favor, Edmir, chega até aqui, pastor Edmir. Que a graça de Deus seja com todos essa noite. É um privilégio poder estar aqui participando, né, do Toque do Dia. Esse trabalho que o irmão Marcos já vem realizando há alguns anos, né? E hoje nós queremos falar sobre esse tema que está aí para vocês, né? Circunstâncias versus escolha, né? Ou escolha versus circunstâncias. E quando nós enfrentamos a adversidade, né, e o desânimo, é fácil perder de vista a perspectiva, né, mais ampla da situação, dessas circunstâncias, dessas adversidades que nós podemos estar vivendo, né? Mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos, existe um apoio, né? Existe uma ajuda, né? Muitos já enfrentaram dificuldades na vida, né? Suportando circunstâncias até mais difíceis do que aquelas que temos enfrentado hoje em nossos dias, principalmente os discípulos do passado, né? Aqueles homens que viveram na época de Jesus e logo posteriormente a Jesus também, né? E o próprio Jesus, que é onde nós queremos dar o exemplo hoje, né? É um versículo bastante conhecido ali em Hebreus 12, né? Versículo 3, a versão Almeida corrigida fala de considerar, né? Ela diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, né, dos pecadores. Mas eu vou ler numa versão mais atualizada, uma versão na linguagem de hoje, né? Ela diz assim, Hebreus 12, 3, né? Pensem no sofrimento dele, de Jesus, né? E como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, né? Não desanimem e nem desistam. Faz parte da vida do homem, né? Do servo do Senhor, essas circunstâncias, essas adversidades, né? E a vida cristã, ela exige que nós desistamos de qualquer coisa que coloque em risco o nosso relacionamento com Deus. Qualquer coisa que coloque em risco. A amizade é uma coisa que pode colocar em risco o nosso relacionamento com Deus. E além da amizade, pensamentos, desejos e muitas outras coisas, né, podem atrapalhar esse relacionamento nosso com Deus. E pela palavra de Deus nós vemos que nós não devemos deixar que nada disso nos atrapalhe, né? Devemos estar correndo constantemente para Jesus, né? Correndo constantemente para o nosso alvo, né, que é Cristo. E sempre manter Ele em nossa vista. Essa foi uma coisa que eu me lembro até hoje. Foi a primeira coisa que eu aprendi e que foi fundamental na nossa vida, porque eu falo que é a coisa mais importante que eu aprendi, porque nós colocamos muitas expectativas nas pessoas. E quando eu conheci Jesus,
Eu tinha um irmão que ele me falava muito isso, ele falava assim, Demir, não olha para mim, não olha para o pastor, não olha para o homem, olha sempre para Jesus, ele falava para mim. Jesus nunca vai decepcionar você. Então, por isso que eu gosto dessa frase, olha, mantenha os seus olhos nele, né? Correndo em direção dele, buscando ele, que é só ele que pode dar o apoio verdadeiro, justo que você precisa, né? Nesse e em qualquer momento, né? Por isso que a palavra usa esse termo, né? Considerai. Considerai Jesus. Pensai naquilo que ele sofreu. E quanta coisa Jesus não passou na sua caminhada, né? Na sua vida. Por isso que nós estamos falando, por isso que nós estamos trazendo esse tema para a gente refletir essa noite, né? Circunstâncias versus escolha. Jesus sempre fez a melhor escolha, né? A escolha dele sempre foi em obedecer o Pai, em fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Ele usou aquelas palavras ali no Getsemane, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A tua vontade. Então, nós vamos estar tendo que fazer sempre escolhas. Nos momentos que surgirem em nossas vidas, né? Nas dificuldades, em várias circunstâncias da vida que nós possamos viver, nós vamos ter que estar fazendo escolhas. Qual caminho seguir? Qual direção tomar? Sim ou não? Obedecer ou não obedecer? Seguir ou não seguir? Nós temos que sempre obedecer. Mas às vezes nós temos uma vontade, às vezes a nossa vontade ela quer entrar e você começa a ter dúvida, mas você não deve ter dúvida, né? E buscar sempre fazer a vontade de Deus. Não importa o sofrimento. Às vezes no momento do sofrimento, daquela circunstância difícil, a pessoa meio que quer tutubiar, vamos dizer assim, né? Mas não. Nós temos que ter em mente que o sofrimento, a circunstância difícil que você está passando, é uma oportunidade que você está tendo de avançar, de crescer. Sofrimento é a oportunidade que estão surgindo para que eu possa crescer, para que eu possa romper nessa vida espiritual, nessa maturidade, nesse sofrimento, né? Nesse crescimento espiritual. Então o sofrimento, ele é a base de treinamento para a maturidade cristã. O sofrimento, ele é a base de treinamento para a maturidade cristã. E as pessoas não querem passar por dificuldades, não querem passar por circunstâncias difíceis, né? O que te acontece é circunstância. Como você reage à escolha. Por isso que eu coloquei circunstância versus escolha. Qual a circunstância difícil que você está vivendo? Qual a sua adversidade hoje? É só uma circunstância que está te acontecendo. Agora, como você reage é a escolha. Como que José reagiu? Como que Sadraque, Mesaque e Abdenego reagiram? Qual que foi a escolha que eles tiveram? Qual a escolha que eles fizeram? Confiar. Está difícil, a fornalha está quente, o fogo está queimando, mas eles confiaram no Senhor. Não vamos nos dobrar. E com tantos outros servos do Senhor tem sido assim. Raabe, aquela meretriz, uma mulher do mundo aí, fez uma escolha excelente. Escondeu aqueles espias ali, tirou eles por uma outra porta, e até hoje o nome dessa mulher é lembrada. Qual que é o problema das circunstâncias difíceis? Quais são os problemas qual que é o problema de você ter um problema? Se não é para você herdar algo para a eternidade, se você souber fazer a boa escolha, como Raabe é lembrada até hoje, e vai ser lembrada, e até o fim dos tempos ela vai ser lembrada. O nome dessa mulher está lá na Galeria dos Heróis da Fé, capítulo 11 de Hebreus. Porque ela fez a melhor escolha. Foi uma oportunidade que ela teve, uma oportunidade única que essa mulher teve na vida dela, e ela fez a escolha certa. E o nome dela está escrito para sempre. No livro da vida, está escrito para sempre na Bíblia. Está na memória de bilhões de pessoas hoje o nome dessa mulher. Por causa de uma escolha
boa que ela fez. Uma oportunidade que ela aproveitou, que ela teve na sua vida e que você também está tendo essa noite mesmo. Aí onde você está, você está tendo essa oportunidade de fazer a melhor escolha. Eu não sei a circunstância que você está vivendo. Eu sei que não é boa. Eu estou vivendo uma circunstância hoje difícil também. Mas eu estou aqui sorrindo. Porque eu sei quem está no controle. Eu sei em quem eu tenho confiado, como diz a palavra, né? Eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso. Ele é poderoso. Então, a dor que Jesus enfrentou ali, até a cruz, era o propósito de Deus para salvar vidas. Era o propósito de Deus para salvar vidas. E a dor que você pode estar enfrentando hoje, pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser o propósito de Deus para salvar vidas amanhã. Essa circunstância difícil que você está vivendo hoje, esse problema que você está vivendo hoje, pode ser um propósito de Deus para salvar vidas amanhã. Através do seu testemunho, através daquilo que você passou, daquilo que você está passando e que só você tem autoridade para falar sobre isso, ninguém mais. Só você tem autoridade para falar sobre isso. Eu vou ler aqui Hebreus 12, 3, eu já li, né? Mateus 7, 26. Essa passagem é bem conhecida ali, onde fala da construção do alicerce, né? Eu vou ler só o 26. O 26 fala assim: quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo. A tradução Almeida fala um homem insensato, sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Você está ouvindo a palavra do Senhor hoje? Você tem ouvido a palavra do Senhor? Ele está dando um alerta aqui para mim e para você essa noite, né? Para todos nós que estamos ouvindo essa palavra, né? Aquele que ouve esses meus ensinamentos, né? E não vive de acordo com eles, é como aquele homem insensato, né? Sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Uma casa na areia pode resistir? Não tem como resistir. O homem sábio construiu aonde? Construiu um alicerce, né? Na rocha. Mas aquele que constrói na areia, aqui ele está sendo comparado com aquele que ouve os ensinamentos do Senhor e não segue, não coloca em prática. Quem ouve esses ensinamentos e não vive, então você precisa viver essa palavra. Você precisa viver. Não adianta ficar chorando, ai Senhor, está doendo, mas eu estou sofrendo. Não adianta. Levanta a cabecinha, olha para o alto. Tem alguém que está acima de tudo e de todos, que Ele está com a mão dele sobre você, e nada vai te acontecer que vai te destruir totalmente, não. Mas você tem uma escolha para fazer. José fez uma escolha. José foi jogado num buraco, foi tirado desse buraco, foi vendido como escravo, foi morar junto com um general, a mulher acusou ele, jogaram ele na prisão. Ele lá na prisão, ele interpretou o sonho de dois homens, do padeiro e do copeiro. Depois ele pediu para lembrar dele, esqueceram dele. E graças a Deus que esqueceram dele, porque Deus lembrou dele lá. Deus fez ele ser lembrado na hora certa. E ele saiu de lá, revelou aquele sonho de Faraó, se tornou governador do Egito. Seus irmãos foram lá, ele se revelou para os seus irmãos, entraram em desespero. Ele falou, não fiquem assim, não fiquem tristes. Não foi vocês que me jogaram aqui, não foi vocês que me... Foi Deus. Estava tudo no controle de Deus. Deus cuidou de mim, Deus me trouxe até aqui. Então, às vezes nós achamos hoje que os nossos problemas hoje são algo insolúvel, que não, vai me destruir. Não vai, gente. Nós não temos passado por 10% do que os discípulos, do que os servos do Senhor no passado passaram. Nada disso nós temos passado. A vida está até boa demais para nós. Aí qualquer probleminha que vem, nós queremos correr. Nós queremos fugir.
Como Israel, quando viu aquele gigante, não, nós não temos, ele é muito grande, ele é muito forte. Davi chegou lá, pequenininho, com a funda na mão. Não, você, guri, não, eu vou em nome do Deus dos exércitos, eu não vou na minha força. As circunstâncias são difíceis, mas tem alguém maior por trás. Tem alguém maior por trás ou acima de nós. Alguém que pode resolver tudo e qualquer problema. Basta você fazer a melhor escolha. E eu vou ler aqui Lucas capítulo 6. Esse versículo eu não anotei, eu gosto de anotar para mim não perder muito tempo folheando a palavra, né? Mas eu deixei isso aqui para mim ler aqui mesmo. Procurar ele aqui mesmo. 6:40, né? De Lucas. Olha o que fala aqui. Nenhum aluno ou nenhum servo, né, é mais importante do que o seu professor, do que o seu senhor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Quem que é nosso professor? Jesus. O que ele fez? O que ele sofreu? Deixou o trono dele, veio aqui, passou por toda essa dor, por todo esse sofrimento que vocês sabem que ele passou, não é só eu que sei, eu sei que vocês sabem. Derramou sangue por mim e por você. Por mim e por você ele derramou sangue. Foi colocado em uma cruz, lugar de maldito, de maldição. Foi pendurado ali, nessa cruz. E aqui a palavra de Hebreus está falando que o aluno ficará igual ao seu professor. Por que você está parecendo com Jesus? Nós temos que parecer com o nosso professor, com o nosso mestre, Jesus. A palavra de Deus está falando isso para nós essa noite. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Nós estamos nessa caminhada. Nós vamos terminar esse estudo quando nós estivermos lá com ele, na presença dele. Mas desde hoje nós temos que estar parecendo com ele. Aqui está falando que quando terminar os estudos, o aluno ficará igual. Então eu tenho que parecer com ele agora. As minhas atitudes têm que parecer com ele agora. As minhas escolhas têm que parecer com as escolhas dele agora. O meu andar tem que parecer com o andar de Jesus agora. Ah, mas nós não somos... Jesus era o Filho de Deus. Ele foi homem também como nós quando esteve aqui na terra. Sofreu, chorou, sentiu dor. Saiu sangue dele. Saiu sangue do corpo dele. Então, meu amigo, meu irmão, eu e você precisamos parecer com Jesus. Nós queremos ganhar almas falando para as pessoas, mais ou menos assim, vou dar uma dica aqui. Olha, como eu fiz com meu pai, meu querido pai, quando ele estava vivo, quando eu me converti, falei, pai, não, pai, o senhor tem que aceitar Jesus, pai. Se o senhor não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno, pai. Eu falava para ele. Não, filho, ele falava, Jesus é bom, ele não vai me deixar ir para o inferno. Não, o senhor vai para o inferno, pai. O senhor tem que se arrepender, o senhor tem que aceitar Jesus. Gente, se você pode ganhar uma pessoa para Jesus dessa forma, mas se você começar a andar no mundo como Jesus andou, você vai ganhar centenas de pessoas só com seu andar, só com suas atitudes, só com as suas escolhas, só com as suas boas escolhas. O que te acontece é circunstância, como você reage à escolha. E você hoje está dentro de uma circunstância. E só você pode fazer a escolha, ninguém pode fazer por você. Assim como o filho não salva o pai não salva o filho, também as escolhas nós não podemos fazer por ninguém, só por nós mesmos. E que essa noite você reflita sobre isso, né? Sobre o que Jesus passou por sua causa, por minha causa. Nós não merecíamos, nós estávamos totalmente desgarrados, perdidos, fazendo coisas que não agradavam a Deus.
mas ele se propôs a pagar um preço alto por cada um de nós. E a palavra dele diz que o dinheiro do mundo não pode pagar uma alma, de tão valiosa que ela é. E Jesus pagou esse preço, porque ele nos amou primeiro. Eu estou aqui hoje porque ele me amou primeiro. Hoje eu amo ele, porque ele me amou primeiro. Se dependesse primeiro do meu amor, eu já estaria queimando no fogo longe daqui. Então você tem o privilégio essa noite de fazer a sua escolha. Se você vai obedecer, seguir esse mestre, receber ele na sua vida, procurar viver o que ele viveu e fazer o que ele fez e seguir os seus ensinamentos, como nós lemos aqui de Mateus 7:26. Seguir os seus ensinamentos, que é amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo é você mostrar amor para ele. Não é você falar que você ama ele, é você mostrar amor por ele. Deus quer ver atitudes em cada um de nós. Atitudes que Jesus teve quando esteve no mundo. Jesus amou as pessoas. Jesus curou as pessoas. Jesus direcionou as pessoas. Jesus, ele fez tudo que podia ser feito por aquelas pessoas que passaram pelo seu caminho, que encontraram com ele, que conheceram ele. E elas sentiram esse amor verdadeiro. Não é um amor de um homem por uma mulher, mas um amor verdadeiro. Um amor que não espera troca, não espera volta. Ele simplesmente amou, porque ele é amor. Essa é a essência de Deus, amor. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Deus que nós estamos falando essa noite. E você possa meditar nisso, né? E fazer a sua escolha. Fazer a sua escolha. Se você está aí, não, eu já tenho Jesus, ótimo, Deus abençoe, mas reacenda essa chama que está aí dentro de você, se apagando. Não seja um cristão morno. Né? Não seja um cristão morno. Encoste em alguém para essa brasa começar a queimar mais e você poder exalar esse amor de Cristo, né, para as pessoas. E tem muita gente sofrendo que não conhece esse amor, não sabe onde encontrar esse amor, e nós somos a bússola, né? Nós somos o meio que Deus quer usar para essas pessoas chegarem até o seu trono da graça. Que Deus abençoe a todos nós nessa noite. Amém? Esse é nosso pastor Edemir. Realmente é escolha, né? Temos que escolher. E Moisés disse ao povo: coloco diante de vocês hoje a vida e a morte, mas escolha a vida. Então, sempre vai ter escolhas. É importante saber disso. E nós vamos ter que decidir, porque somos pessoas responsáveis. Nós vamos escolher o caminho que devemos seguir. Quem seguir, como seguir. Então escolha, né? Você tem essa capacidade. Deus deu esse privilégio para você escolher. É você que tem que escolher. Você é um ser responsável diante de Deus. Isso é a grandeza de nosso Deus, que dá esse privilégio e essa oportunidade de nós escolhermos, aprendermos, equivocar, errar, voltar atrás. Tudo isso faz parte do aprendizado, né? Como o pastor Demir disse, né? Porque ele quer que nós sejamos o quê? Igual a Jesus Cristo. É agora, não é lá no céu, é agora aqui na terra. Aqui que nós temos que mostrar Jesus Cristo em nós para fazer a diferença, tá bom? Agradecemos mais uma vez o pastor Demir por chegar até aqui e trazer a palavra de Deus dessa maneira bem clara e alcançando o coração de todos. Deus abençoe a cada um e agradecemos a atenção. Boa noite.